Você ainda pensa nessa pessoa todos os dias, não é? Acorda e ela é o primeiro pensamento. Deita e ela é a última lembrança. Você tenta seguir em frente, tenta conhecer outras pessoas, tenta convencer a si mesmo de que acabou. Mas algo dentro de você simplesmente não consegue soltar. E talvez as pessoas ao seu redor já tenham dito que você precisa superar, que foi apenas mais um relacionamento que não deu certo, que você vai encontrar alguém melhor. Mas você sabe que não foi apenas mais um relacionamento. Foi aquela pessoa. A pessoa que te fez acreditar em amor de uma forma que você nunca tinha acreditado antes. A pessoa que te fez sentir coisas que você nem sabia que eram possíveis de sentir. E agora ela não está mais aqui. E você está preso entre tentar esquecer e não conseguir. Entre seguir em frente e sentir que estaria traindo algo sagrado que existiu entre vocês. Se isso é você, se essas palavras estão tocando uma ferida que você tentou curar, mas que continua sangrando, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e preste atenção em cada palavra que vou dizer nos próximos 30 minutos. Porque o que você está sentindo pode não ser apenas saudade, pode não ser apenas dificuldade de superar, pode não ser apenas apego emocional. Pode ser o seu espírito reconhecendo algo que sua mente ainda não compreende completamente. Que essa história ainda não terminou diante de Deus. Que o que foi separado no natural pode estar sendo preparado no espiritual para um reencontro que vai ser tão diferente, tão mais maduro, tão mais sólido, que vai valer cada lágrima derramada durante esse tempo de separação. Mas eu também preciso ser honesto com você desde já. Esta não é uma mensagem para alimentar ilusões ou para te manter preso em algo que Deus já encerrou. Não é uma palavra para te fazer esperar por alguém que está feliz com outra pessoa e que deixou claro que não quer voltar. Não é um incentivo para você insistir em relacionamentos que eram abusivos, tóxicos ou destrutivos. Esta é uma mensagem específica para aqueles que sabem, no fundo da alma, que aquilo que viveram era real, era de Deus, mas que por imaturidade, por timing errado, por feridas não curadas, por pressões externas, por mil razões que fazem sentido agora, mas que não faziam na época, vocês se afastaram. E agora você está nesse limbo doloroso entre soltar completamente e continuar acreditando que Deus pode fazer o impossível. Então, antes de eu continuar, eu preciso que você respire fundo e seja brutalmente honesto consigo mesmo. Esta pessoa que você não consegue esquecer, ela era um relacionamento saudável que terminou por circunstâncias externas, ou era um relacionamento problemático que você romantizou na memória? Ela te tratava com respeito genuíno, ou você está idealizando alguém que te machucou repetidamente? Vocês terminaram porque o timing estava errado, ou porque um de vocês escolheu conscientemente outra pessoa? Essa honestidade é crucial, porque Deus não vai restaurar aquilo que Ele mesmo encerrou para te proteger. Mas se no seu coração, depois de toda a honestidade, você ainda sente que aquilo era de Deus, que vocês eram certos um para o outro, mas erraram no como, então continue lendo, porque essa palavra é para você. Existe um princípio espiritual que poucas pessoas entendem, mas que muda completamente a forma como você vê separações e reencontros. O que Deus une, nenhuma circunstância temporal pode separar eternamente. Pode haver interrupções, pode haver pausas dolorosas, pode haver períodos de distância necessária. Mas se Deus realmente uniu dois corações, essa união não é desfeita por uma briga, por uma decisão impulsiva, por um período de confusão, por pressões familiares, por distância geográfica, por diferenças temporárias. Porque união divina não é baseada em circunstâncias perfeitas, é baseada em propósito eterno. E propósito eterno resiste a tempestades temporais. Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo 6, algo profundo que a maioria das pessoas cita em casamentos, mas que aplica-se também a relacionamentos que estavam destinados a se tornar casamentos. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Perceba que ele não disse, o que Deus ajuntou nunca terá problemas. Não disse, o que Deus ajuntou nunca vai passar por crises. Disse, não deixem que seja separado. Em outras palavras, haverá tentativas de separação. Haverá forças tentando desfazer.
Haverá momentos onde parece que acabou. Mas se Deus realmente uniu, a separação não é definitiva a menos que vocês escolham conscientemente torná-la definitiva. E aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas confundem separação temporária com término definitivo. Algo acontece. Vocês brigam feio. Um ou ambos dizem coisas terríveis no calor da emoção. Alguém toma a decisão de terminar. E então ambos assumem que acabou para sempre. Mas será que acabou? Ou será que vocês apenas pausaram porque nenhum dos dois estava pronto para lidar com aquilo da forma madura que era necessária? Será que Deus permitiu esse afastamento não para encerrar a história de vocês, mas para dar a cada um o tempo de curar feridas individuais que estavam contaminando o relacionamento? Pense comigo. Quantos casamentos você conhece que quase terminaram, mas que hoje são sólidos e lindos? Quantas histórias você já ouviu de casais que se separaram, ficaram anos afastados, cresceram individualmente e então se reencontraram completamente diferentes, prontos finalmente para construir o que não conseguiram construir antes? Isso acontece o tempo todo. E acontece porque Deus, na sabedoria infinita dele, às vezes precisa separar duas pessoas temporariamente para poder juntá-las definitivamente. Precisa quebrar a versão imatura do relacionamento para construir a versão madura. Precisa desfazer o que estava errado para refazer do jeito certo. Mas aqui está a parte difícil, a parte que dói, a parte que exige uma fé que vai contra todo instinto. Durante esse tempo de separação, você precisa realmente trabalhar em você. Não pode ficar apenas esperando passivamente que a pessoa volte. Não pode ficar stalkeando as redes sociais dela obsessivamente. Não pode ficar mandando mensagens desesperadas implorando por uma chance. Não pode ficar manipulando situações para forçar um reencontro. Porque se Deus está usando esse tempo para preparar vocês, Ele precisa que você coopere com o processo de transformação pessoal. Precisa que você cure suas próprias feridas. Precisa que você amadureça nas áreas onde você era imaturo. Precisa que você se torne a versão de você que está pronta para o tipo de relacionamento que você sempre quis. E isso é extremamente doloroso porque você quer a pessoa agora. Você quer resolver as coisas agora. Você quer voltar agora. Mas se vocês voltassem agora, exatamente como estão, provavelmente repetiriam os mesmos padrões que causaram a separação. As mesmas inseguranças ressurgiriam. Os mesmos ciúmes infundados voltariam. As mesmas dificuldades de comunicação reapareceriam. E aí vocês terminariam de novo, talvez de forma definitiva dessa vez. Então Deus, na misericórdia dele, mantém vocês separados até que cada um esteja verdadeiramente pronto. E você odeia essa misericórdia agora porque dói demais. Mas um dia você vai agradecer porque vai perceber que foi isso que salvou o relacionamento. Tem uma história na Bíblia que ilustra perfeitamente esse princípio. Jacó amava Raquel. Trabalhou 7 anos para poder casar com ela. Mas no dia do casamento, o pai dela o enganou e deu a ele Leia ao invés de Raquel. Então Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para finalmente ter Raquel. 14 anos no total. 14 anos esperando pela mulher que ele amava. E a Bíblia diz que os 7 anos pareceram apenas alguns dias por causa do amor que ele tinha por ela. Ele não desistiu. Não procurou outra pessoa. Não se conformou com segunda opção. Ele trabalhou, esperou, cresceu, amadureceu e finalmente teve o que seu coração desejava. Agora, eu não estou dizendo que você vai ter que esperar 14 anos. O tempo de cada um é diferente. Pode ser meses, pode ser anos. Pode ser que vocês se reencontrem semana que vem. Ou pode ser que Deus esteja preparando um tempo maior de transformação. Mas o princípio permanece. Se é de Deus, vale a pena esperar. Se é verdadeiro, vale a pena lutar. Se é eterno, vale a pena tudo o que você está passando agora. Porque um relacionamento construído depois de ambos terem amadurecido, depois de ambos terem curado suas feridas, depois de ambos terem aprendido a amar de forma mais saudável, esse relacionamento é inabalável. Esse relacionamento resiste a qualquer tempestade. Esse relacionamento se torna testemunho vivo da restauração de Deus. Mas eu também preciso te alertar sobre algo crucial. Enquanto você espera, você vai ser testado.
O inimigo vai mandar pessoas para te distrair. Vai surgir alguém interessante, alguém disponível, alguém que parece perfeito no papel. E você vai se perguntar: será que eu estou sendo tolo em esperar? Será que eu deveria dar uma chance para essa pessoa nova? E aqui está onde você precisa de sabedoria sobrenatural. Porque pode ser que essa pessoa nova seja realmente de Deus e você estava se agarrando a uma fantasia do passado. Ou pode ser que seja uma distração do inimigo justamente porque você está perto do seu tempo de restauração e ele quer te tirar do propósito. Então, como você sabe a diferença? Primeiro, leve para a oração. Não apenas Deus me dá um sinal, mas oração profunda, jejum se necessário, busca real de direção divina. Segundo, observe a paz. Quando você pensa em seguir com essa pessoa nova, você sente paz genuína ou você sente que estaria traindo algo? Terceiro, seja honesto com a pessoa nova. Não use alguém como tapa-buraco emocional enquanto você ainda está preso à pessoa anterior. Isso é cruel e injusto. E quarto, dê tempo ao tempo. Se for de Deus, vai continuar fazendo sentido daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. Se for apenas distração, vai se desfazer naturalmente. Agora, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus e me preparo para o que Ele está preparando para mim. Não escreva isso apenas como um ritual vazio. Escreva como uma declaração de rendição ao processo, de confiança no timing divino, de compromisso com sua própria transformação enquanto espera. Tem outro aspecto sobre separações temporárias que precisa ser dito. Às vezes Deus permite que você perca algo para você finalmente valorizar o que tinha. Quantas vezes você só percebeu o valor de algo depois que perdeu? Quantas vezes você só reconheceu a importância de alguém depois que essa pessoa não estava mais disponível? É triste, mas é humano. A gente se acostuma. A gente toma como garantido. A gente para de fazer esforço. E aí Deus, na pedagogia dele, permite que a pessoa se afaste para você despertar para o que estava negligenciando. Se você está sendo honesto consigo mesmo agora e está percebendo que você não valorizou aquela pessoa como deveria, que você tomou o amor dela como garantido, que você parou de fazer as pequenas coisas que faziam diferença, que você se tornou preguiçoso no relacionamento, então essa separação pode estar te dando a chance de reconhecer isso e mudar. Não é sobre se punir com culpa. É sobre reconhecer padrões destrutivos e decidir conscientemente que se Deus der uma segunda chance, você vai fazer diferente. Você vai valorizar. Você vai se esforçar. Você vai honrar. Você vai amar de forma intencional e não negligente. E tem o oposto também. Às vezes você era o que estava sendo desvalorizado. Você era o que estava dando tudo e recebendo migalhas. Você era o que estava lutando sozinho pelo relacionamento. E Deus permitiu o afastamento para a outra pessoa perceber o que perdeu. Para ela sentir sua falta de forma tão intensa que finalmente acorde para o tesouro que tinha e estava desperdiçando. Isso também acontece. E quando acontece, quando a pessoa finalmente percebe, o arrependimento é genuíno e profundo. E a valorização que vem depois é completamente diferente. Mas aqui está o que você precisa entender. Você não pode forçar essa percepção. Você não pode manipular a pessoa para sentir sua falta. Quanto mais você corre atrás, quanto mais você implora, quanto mais você se faz disponível, menos espaço você dá para ela realmente sentir sua ausência. É contraintuitivo, mas é verdade. Às vezes, você precisa dar espaço de verdade. Precisa realmente se afastar. Precisa realmente trabalhar em você e viver sua vida. E nesse espaço, nesse silêncio, nessa ausência genuína, é que a pessoa tem chance de processar o que perdeu. Tem um livro de Cântico dos Cânticos na Bíblia, que é todo sobre um relacionamento de amor intenso. E tem uma frase que se repete 3 vezes no livro. E quando algo se repete 3 vezes na Escritura, é porque Deus quer que você preste atenção especial. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Em outras palavras, não force, não apresse, não manipule. Se é amor verdadeiro, ele vai despertar no tempo certo. Se é relacionamento de Deus, ele vai se manifestar quando ambos estiverem prontos. Você não precisa empurrar, você não precisa forçar. Você só precisa confiar e esperar.
E essa espera, meu Deus, como essa espera é difícil. Tem dias que você acorda bem, convencido de que superou, pronto para seguir em frente. E aí de noite, você está chorando na cama porque viu algo que te lembrou da pessoa. Tem semanas inteiras onde você não pensa nela. E aí, de repente, uma música toca, um cheiro passa, um lugar te faz lembrar. E é como se tudo voltasse com força total. E você se pergunta, quando isso vai parar de doer? Quando eu vou realmente superar? E a resposta honesta é, talvez nunca doa completamente zero se essa pessoa realmente marcou sua vida de forma significativa. Mas a dor diminui, fica mais suportável. Você aprende a viver com ela sem que ela te paralise. Mas e se não for para voltar? E se você está esperando por algo que Deus já encerrou? Como você sabe quando desistir? Essas são perguntas legítimas e dolorosas. E eu não tenho uma fórmula mágica para te dar. Mas eu posso te dizer o seguinte: se Deus realmente encerrou, Ele vai te dar paz sobre seguir em frente. Não vai ser uma paz forçada que você convence a si mesmo de que sente. Vai ser uma paz genuína que toma conta do seu coração sem você nem entender como. Vai ser uma liberação onde você acorda um dia e percebe que consegue pensar na pessoa sem dor. Consegue desejar o bem dela sem querer estar com ela. Consegue olhar para o futuro sem ela e sentir empolgação ao invés de vazio. E se isso acontecer, se essa paz vier, não lute contra ela. Não se sinta culpado por finalmente superar. Não ache que está sendo infiel à memória do que vocês tiveram. Deus está te libertando porque tem algo melhor preparado. E melhor pode ser outra pessoa que vai te amar de forma mais saudável. Ou pode ser um período de solteirice onde você vai descobrir quem você realmente é fora de relacionamentos. Ou pode ser um chamado específico que você só consegue cumprir estando solteiro. Seja lá o que for, confie que Deus sabe o que está fazendo. Mas se a paz não vem, se você continua sentindo no fundo da alma que isso não acabou, se você continua tendo sonhos com a pessoa, se você continua vendo sinais que parecem mais do que coincidência, se você continua sentindo o Espírito Santo sussurrando, espera, ainda não é hora de soltar. Então espera. Mas espera de forma saudável. Não espera paralisado. Não espera obcecado. Não espera negligenciando sua própria vida. Espera enquanto cresce. Espera enquanto cura. Espera enquanto vive plenamente. Porque se for para voltar, você precisa estar inteiro para construir algo novo. Você não pode voltar quebrado esperando que a pessoa te conserte. Você precisa se consertar primeiro. E deixa eu te dizer algo sobre o processo de se consertar. É solitário e doloroso. Você vai ter que confrontar coisas sobre você mesmo que você vinha evitando há anos. Vai ter que reconhecer padrões destrutivos que você herdou da família e que estavam sabotando seus relacionamentos. Vai ter que curar feridas de infância que você nem sabia que ainda sangravam. Vai ter que perdoar pessoas que te machucaram há décadas e que você ainda guardava rancor. Vai ter que desaprender comportamentos tóxicos e reaprender formas saudáveis de amar. E ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode te entregar cura pronta. Você tem que escolher fazer o trabalho. E o trabalho inclui terapia se necessário. Inclui aconselhamento pastoral. Inclui grupos de apoio. Inclui ler livros sobre relacionamentos saudáveis. Inclui ouvir pregações sobre cura emocional. Inclui jejuar e orar pedindo que Deus revele as raízes dos seus problemas. Inclui disciplina de quebrar hábitos ruins e criar hábitos novos. Inclui humildade de reconhecer onde você errou e disposição de mudar genuinamente. E isso tudo leva tempo. Não acontece em uma semana, um mês, às vezes nem em um ano. É processo, é jornada. E você precisa respeitar o processo. Agora, deixa eu falar sobre algo que muita gente não considera. E se vocês dois estiverem fazendo esse trabalho de cura e crescimento ao mesmo tempo, sem saber? E se enquanto você está aqui chorando, achando que perdeu a pessoa, ela está do outro lado também chorando, também crescendo, também se preparando? E se Deus estiver operando em ambos simultaneamente, preparando um reencontro que vai ser tão diferente porque vocês dois vão estar completamente transformados? Isso não é fantasia. Isso acontece.
Deus é perfeitamente capaz de trabalhar em duas pessoas ao mesmo tempo, preparando-as para se encontrarem no tempo certo. Mas você não pode saber se isso está acontecendo. Você não tem controle sobre o processo da outra pessoa. Você só tem controle sobre o seu. Então, foca no que você pode controlar. Foca em se tornar a melhor versão de si mesmo. Foca em curar suas feridas. Foca em amadurecer emocionalmente. Foca em fortalecer sua fé. Foca em construir uma vida tão plena, tão significativa, tão cheia de propósito, que se a pessoa voltar, vai ser um bônus lindo, mas não uma necessidade desesperada, porque relacionamentos construídos sobre necessidade são frágeis. Relacionamentos construídos sobre duas pessoas inteiras, escolhendo caminhar juntas, são inabaláveis. E enquanto você faz esse trabalho, enquanto você cresce, algo interessante vai acontecer. Você vai começar a ver aquele relacionamento passado com olhos diferentes. Você vai perceber coisas que você não percebia na época porque estava emocionalmente cego. Vai reconhecer bandeiras vermelhas que você ignorou porque estava apaixonado. Vai identificar dinâmicas tóxicas que você achava que eram normais. E aí você vai ter uma escolha. Você pode ficar desiludido e perceber que idealizou algo que não era tão bom assim. Ou você pode reconhecer que aquilo tinha potencial, mas precisava de amadurecimento de ambas as partes. Se for a primeira opção, parabéns. Você está sendo libertado de uma fantasia e está pronto para algo real. Se for a segunda opção, você está vendo com clareza o que precisa ser diferente se vocês tiverem uma segunda chance. E essa clareza é valiosa, porque significa que se vocês voltarem, você não vai repetir os mesmos erros. Você vai entrar sabendo exatamente o que fazer diferente. Vai estabelecer limites saudáveis desde o início. Vai comunicar de forma mais efetiva. Vai lidar com conflitos de forma madura. Vai construir fundação sólida ao invés de apenas intensidade emocional. Tem uma coisa sobre intensidade emocional que precisa ser dita. Ela não é amor verdadeiro. Pode ser paixão, pode ser química, pode ser atração intensa, mas não é necessariamente amor maduro. Amor maduro é a escolha diária de honrar a outra pessoa mesmo quando a emoção não está a mil. É compromisso de trabalhar junto nos problemas ao invés de fugir quando fica difícil. É respeito que permanece mesmo durante desacordos. É confiança construída através de consistência ao longo do tempo. É parceria onde ambos se esforçam igualmente para fazer funcionar. E isso é o que você quer construir se tiver uma segunda chance. Então, se você está esperando essa pessoa voltar porque sente falta da intensidade, da paixão avassaladora, das borboletas no estômago, você pode estar esperando pela coisa errada. Não que essas coisas sejam ruins. Elas são maravilhosas. Mas elas não sustentam um relacionamento de longo prazo sozinhas. Você precisa de fundação mais sólida. Você precisa de compatibilidade de valores. Você precisa de alinhamento de visão de futuro. Você precisa de comunicação saudável. Você precisa de habilidade de resolver conflitos de forma construtiva. E se essas coisas não estavam presentes no relacionamento de vocês, então vocês precisam desenvolver isso antes de voltar. Escreva agora nos comentários. Eu escolho construir fundação sólida e não apenas viver de emoções passageiras. Declare isso porque é fácil se perder na nostalgia das emoções intensas e esquecer que relacionamento duradouro precisa de muito mais do que isso. Tem uma realidade difícil que também precisa ser endereçada. E se a pessoa já seguiu em frente completamente? E se ela está em outro relacionamento e feliz? Como você lida com isso? Primeiro, você respeita. Você não tenta sabotar. Você não fica esperando que dê errado. Você não se coloca como opção de backup. Você tem dignidade suficiente para soltar de verdade quando a pessoa fez escolha clara por outra pessoa. Segundo, você usa isso como ímpeto final para focar em você e seguir sua própria vida. Porque enquanto você está preso ao passado, você está impedindo seu próprio futuro de acontecer. Mas e se você é a pessoa que seguiu em frente e está em outro relacionamento, mas ainda pensa na pessoa anterior? Primeiro, isso é normal, especialmente se o relacionamento anterior foi significativo. Pensar ocasionalmente não é traição. Mas se você está constantemente comparando, constantemente se perguntando e se,
constantemente sentindo que está com a pessoa errada, então você tem um problema sério, porque você está sendo injusto com a pessoa atual. Ela merece alguém totalmente presente, não alguém emocionalmente dividido. Então você precisa tomar uma decisão. Ou você conscientemente solta o passado e se compromete plenamente com o presente, ou você honestamente termina o relacionamento atual antes de arrastar alguém em algo que você não está realmente comprometido. E isso me leva a outro ponto crucial. Segundo chances só funcionam se ambas as pessoas realmente querem. Não adianta um querer com toda a força e o outro estar indiferente. Não funciona um implorando e o outro cedendo por pena. Não constrói nada saudável um manipulando e o outro sendo manipulado. Para dar certo de verdade, ambos precisam reconhecer que erraram. Ambos precisam estar dispostos a fazer diferente. Ambos precisam estar investindo igualmente. Ambos precisam querer fazer funcionar. E se não há reciprocidade, se não há esforço mútuo, se não há compromisso de ambas as partes, então não é segunda chance que você precisa. É libertação para encontrar alguém que vai te valorizar de verdade. Porque aqui está uma verdade que você precisa aceitar. Você não pode amar alguém à plenitude. Você não pode querer pelos dois. Você não pode carregar o relacionamento sozinho. E se você está fazendo isso, se você é sempre o que cede, sempre o que pede desculpas mesmo quando não é totalmente sua culpa, sempre o que faz esforço enquanto o outro fica confortável recebendo, então esse não é um relacionamento de Deus. Deus não te chamou para ser capacho emocional de ninguém. Te chamou para a parceria onde há mutualidade, reciprocidade, equilíbrio. Então, quando você ora pedindo que Deus restaure o relacionamento, também ore pedindo que Deus te dê sabedoria para reconhecer se vale a pena restaurar. Ore pedindo que Ele te mostre se aquela pessoa realmente era certa, mas o timing estava errado. Ou se você está romantizando algo que nunca foi saudável. Ore pedindo discernimento para ver a diferença entre amor genuíno e trauma bond. Porque às vezes o que você chama de amor é na verdade apego tóxico criado por ciclos de afastamento e aproximação, de rejeição e aceitação, que seu cérebro interpretou como intensidade, quando na verdade era apenas instabilidade. E se você descobrir que era isso, que você estava preso em dinâmica tóxica e confundindo com amor verdadeiro, não se envergonhe. Você não é fraco. Você é humano. Padrões tóxicos são incrivelmente poderosos, especialmente quando espelham dinâmicas que você viu na infância. Mas agora que você reconhece, você pode quebrar. Você pode escolher diferente. Você pode curar as feridas que te faziam atrair e ser atraído por esse tipo de dinâmica. E você pode, no futuro, construir relacionamento verdadeiramente saudável com alguém que também é saudável. Mas se após toda a honestidade, toda a análise, toda a oração, você ainda sente profundamente que aquele relacionamento era de Deus e apenas o timing estava errado, então continua esperando, mas espera de forma que honra a Deus e honra você mesmo. Não espera obcecado, checando redes sociais a cada 5 minutos. Não espera amargurado, culpando a pessoa por tudo que deu errado. Não espera passivo, sem fazer nada da sua própria vida. Espera enquanto vive plenamente. Espera enquanto constrói carreira. Espera enquanto cultiva amizades profundas. Espera enquanto serve na igreja. Espera enquanto desenvolve seus talentos. Espera enquanto viaja. Espera enquanto aprende. Espera enquanto cresce. Porque se Deus está realmente preparando um reencontro, Ele quer que você chegue nesse reencontro como a melhor versão de si mesmo. Não a versão quebrada esperando ser consertada. Não a versão vazia esperando ser preenchida. Mas a versão inteira, plena, realizada, que escolhe o relacionamento como adição linda à vida já significativa que você construiu. Essa é a versão que sabe amar de forma saudável. Essa é a versão que não vai repetir os erros do passado. Essa é a versão que está pronta para construir algo duradouro. E talvez, só talvez, enquanto você está nessa jornada de se tornar essa versão, você encontre alguém novo que te faz perceber que aquela pessoa anterior não era irreplacível, que era especial sim, mas que você pode amar de novo de forma diferente, mas igualmente profunda.
que você pode construir algo novo que honra o que você aprendeu no relacionamento anterior, sem precisar reviver o relacionamento anterior. E se isso acontecer, não se sinta culpado. Amor não é recurso limitado. Coração humano tem capacidade infinita de amar quando está curado. Mas se não acontecer, se você chegar no final dessa jornada ainda amando aquela pessoa, ainda sentindo que era ela, ainda esperando, então você vai ter paz sabendo que você fez sua parte. Você cresceu. Você curou. Você se preparou. E se mesmo assim Deus não restaurar, Ele vai te dar graça para aceitar, para soltar, para seguir em frente de verdade. Porque Deus não é cruel. Ele não vai te deixar preso eternamente em algo que não era para ser. Ele vai te libertar, no tempo certo, de uma forma ou de outra. E enquanto você espera essa resposta definitiva, seja pela restauração ou pela libertação completa, vive um dia de cada vez. Tem dias que você vai se sentir forte e esperançoso. Celebra esses dias. Tem dias que você vai se sentir fraco e desesperançado. Seja gentil consigo mesmo nesses dias. Tem dias que você vai querer desistir de esperar. Tudo bem questionar. Tem dias que você vai ter certeza absoluta que vai voltar. Guarda essas certezas. E vai vivendo, vai orando, vai confiando que Deus está no controle e que seja lá qual for o final dessa história, vai ser para o seu bem. Porque aqui está a promessa que você pode segurar. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Incluindo esse relacionamento que terminou. Incluindo essa dor que você está sentindo. Incluindo essa espera que está te transformando. Incluindo essa incerteza que está te ensinando a confiar. Tudo, absolutamente tudo, Deus está usando para o seu bem. Você pode não ver agora. Pode não entender ainda. Mas um dia você vai olhar para trás e vai perceber que cada lágrima tinha propósito. Cada noite em claro estava te moldando. Cada momento de dor estava te preparando para algo maior. Então, se essa relação ainda não terminou diante de Deus, Ele vai restaurar no tempo certo, da forma certa, com ambos prontos finalmente. E se terminou, Ele vai te dar algo tão melhor que você vai agradecer por não ter restaurado. De qualquer forma, você ganha. De qualquer forma, Deus está trabalhando. De qualquer forma, seu futuro é brilhante. Então respira fundo, enxuga essas lágrimas, levanta essa cabeça e continua caminhando, porque sua história ainda não acabou. O melhor ainda está por vir. E Deus está escrevendo um final tão bonito que vai valer cada capítulo doloroso que você teve que atravessar. Se esta mensagem tocou você, se você se viu nessas palavras, se algo dentro de você se moveu, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira, inscreva-se neste canal e ative as notificações porque você precisa continuar sendo fortalecido espiritualmente enquanto atravessa esse processo. Segunda, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando pelo mesmo. Alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que o que sente é válido, que há esperança. E terceira, escreva nos comentários onde você está nessa jornada. Você está esperando? Está soltando? Está confuso? Compartilha, porque seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. E quem sabe sua história ainda está sendo escrita, e daqui uns meses você volta aqui para testemunhar a restauração ou a libertação que Deus operou. De qualquer forma, você não está sozinho. Deus está com você. E vai ficar tudo bem. Amém.